Hoje é um dia muito especial, é o Dia Mundial dos Desbravadores. E este grupo, irmãos, está presente em mais de 160 países, com 90 mil sedes e mais de 2 milhões de participantes. Existem oficialmente desde 1950, como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles vibram com atividades ao ar livre, gostam de acampamentos, caminhadas, escaladas, explorações nas matas e cavernas. Sabem cozinhar ao ar livre, fazendo fogo sem fósforo. Demonstram habilidade com a disciplina através da ordem unida e têm a criatividade despertada pelas artes manuais. Eles combatem também o uso do fumo, álcool e drogas. São meninos e meninas de qualquer fé religiosa. Eles podem participar conosco deste movimento, que tira da diversidade o colorido da energia juvenil. E agora nós teremos os ideais. Para o voto, posição. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso, leal. Guardarei a lei do desbravador, serei um servo de Deus e amigo de todos. Descansar, posição. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. Lema. O amor de Cristo me motiva. Alvo. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Objetivo. Salvar do pecado e guiar no serviço. Para o voto à Bíblia, posição. Prometo fidelidade à Bíblia, A sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. descansar posição. Oremos. Amantíssimo Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado que hoje é um dia muito especial, que é o dia do desbravador. Permaneça conosco, hoje e sempre. Amém. Com essa certeza que veremos Jesus, nesse mesmo vigor, eu convido você, aqueles que puderem se colocar de joelho na presença do Senhor. Santo Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na sua presença neste momento. Querido Deus, hoje a festa é sua. O Clube Soldados do Reis está presente, prostrado na sua presença neste momento, te engrandecendo, louvando-te, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor e aceita a nossa gratidão. Obrigado, Deus, porque aqui em nosso meio também temos famílias, temos visitas, amigos, pessoas muito especial para cada um de nós que estão aqui olhando ao nosso redor, observando, admirando e muito mais, Senhor, estão tentando te alcançar como cada um de nós. Querido Deus, abençoe essas famílias, abençoe os nossos amigos. Santo Deus, que esse dia de festa possa ser louvado aqui na terra e no céu também. Pai amoroso, traga sobre a vida do meu irmão Wagner uma mensagem pura, uma mensagem divina e que alcance os nossos corações. Que essa mensagem possa fazer a diferença na nossa vida, não só aqui dentro do templo, mas lá fora principalmente. Obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui nesta casa desde cedo. E te convidamos, meu Senhor, que continue conosco neste momento. É em nome do seu Filho Jesus Cristo, que veio dar a vida por cada um de nós, que eu peço e agradeço. Amém. Senhor, nosso querido Pai, em Teu nome acabamos de orar, suplicando a Tua presença. Em Teu nome colocamos nesta manhã, Senhor, os nossos corações, os nossos ouvidos, especialmente, Senhor, a nossa mente, para que tudo aquilo que aqui for falado nesta manhã, Senhor, possa trazer alguma esperança, algum benefício àqueles que vieram sedentos na Tua palavra nesta manhã.
e a este clube, Senhor, que o Senhor dê vida longa e a tua bênção desde já a cada um que participará nesta manhã, neste dia tão especial, nesta igreja que é especial para nós também. Fique conosco na continuação deste culto, nós suplicamos em teu nome, Jesus. Amém, Pai. Bom dia. Bom dia, irmãos. Que bom, hoje é um dia alegre, um dia de festa. Só não vou ficar muito perto do fogo porque está quente. Naturalmente já está quente. E eu fiquei espantado quando eu vi o Valmiro vindo aqui, ele assoprou. Eu falei, não é possível que ele vai botar fogo com isso assoprando. Ainda comentei com o Gerson ainda, falei, depois eu entendi porque que você assoprou ali. Que bom que você fez a opção de estar aqui na casa de Deus nesta manhã. Se você é pai, mãe, tio, vô, vó, tia, de alguma maneira você está acompanhando algum desbravador nesta manhã. E se você está aqui e não tem ninguém que você está acompanhando, eu espero que você não fique indiferente à programação desta manhã. Eu só vou pedir para todo mundo um pouquinho de silêncio só, que agora nós vamos abrir a palavra de Deus. E eu queria contar com vocês. Posso contar com vocês? Então vamos lá, irmãos. Eu espero que você não fique indiferente à programação desta manhã. Porque ela é cheia de significados, ela é cheia de significado para a igreja, mas ao mesmo tempo, irmãos, pensem que para Sandra, os diretores, todos aqueles que estão envolvidos, os pais, hoje é um grande evento. Hoje é o resultado de tanto trabalho, de tanto esforço, de tantas reuniões. E eu digo que eu estava aqui emocionado porque, enfim, muitos não sabem, mas eu já tive a oportunidade de ser desbravador. E pai e mãe, eu acho que eu não era um desbravador tão dedicado, né? Como eu vejo aqui o Gerson, que bonito ver o Gerson e o filho se abraçando nesse gesto, né? Nessa entrega, Valmiro, né? Também trazendo isso, que legal, que bacana isso, gente. E vocês estão de parabéns. O clube representa muito bem a nossa igreja. E vou dizer para vocês, irmãos, outro dia a gente teve a oportunidade de estar numa outra cidade, num 7 de setembro, algum tempo atrás. E você está vendo o desfile, e é tão legal quando entra o clube de desbravadores, com a fanfarra, aquilo dá um arrepio, dá uma emoção, quando você vê assim e fala, puxa vida, eu participei já disso. Eu também toquei na fanfarra. Sandra, eu esqueci o nome daquele, esse daqui qual é? O bumbo. E na minha época era só a alça também. E vou te dizer, era com muito esforço, porque eu não tinha talento nenhum. Eu espero que Deus abençoe cada um de vocês, desbravadores, com muito talento. E com muita vontade sempre. Então vocês estão de parabéns. Irmãos, hoje o sermão vai ser curtinho, porque hoje a estrela são eles. Mas eu queria deixar para vocês uma mensagem que fala sobre construção de valor. Construção de valor, irmãos, ela passa por uma série de situações. A primeira delas, a gente pode falar, eu vou falar de construção mesmo. A importância que a gente tem quando a gente constrói alguma coisa. E o homem, desde o seu princípio, desde a sua criação, o homem tem a capacidade, ele é abençoado por Deus e ele tem conseguido construir grandes coisas. Eu separei algumas aqui, que eu acho que vão falar um pouco mais com a gente. Pode passar a primeira. Irmãos, eu acho que uma das grandes construções que a gente já pode entender, que a Bíblia cita, ela vai citar várias, mas eu escolhi a Arca de Noé. Irmão Luiz, imagina a dificuldade de se construir a arca com os instrumentos que se tinham na época, com as ferramentas que se tinham na época. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Era difícil ou não? Às vezes você está construindo alguma coisa aí, você reclama que falta uma ferramenta, que falta um engenheiro junto, que falta um desenho ou não?
A gente às vezes vai construir qualquer coisa e a gente já reclama. Agora eu imagino construir então a arca como Noé e sua família o fizeram, com tão poucos recursos. Essa arca, irmãos, ela é uma réplica, ela está nos Estados Unidos, ela fica em Kentucky, e ela pode ser visitada. Se você um dia tiver a oportunidade de ir lá, tire bastante fotos e traga para a gente ver. Eu acho que deve ser bem interessante você ter a oportunidade de entrar naquela que é exatamente uma réplica da Arca de Noé. Uma outra que eu escolhi, uma outra, que essa já é mais recente, que é em Taipei. Por muitos anos, por muito tempo, este foi o prédio mais alto do mundo. Ele fica em Taipei, em Taiwan. Ele tem 449 metros de altura, que estão divididos em 101 andares. A sua inauguração foi em 31 de dezembro de 2004. É alto ou não? É muito alto. Irmãos, 400, é quase meio quilômetro de prédio. É muito alto isso. Dá trabalho uma construção dessa ou não? Por que ela foi construída em Taipei, lá em Taiwan, irmãos? Isso daqui foi uma situação de mostrar para o mundo, de conseguir colocar num outro patamar essa cidade e esse país, porque chamou a atenção do mundo inteiro esta construção. Pode colocar a próxima, irmãos. Aí o pessoal de Taiwan estava se achando o máximo, né? Falando assim, nossa, nós temos o prédio mais alto do mundo. E eis que vêm lá os ricos petroleiros e começam a construir. O início da obra foi em 6 de janeiro de 2004, esse prédio que se chama Burj Khalifa, que fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e ele tem impressionantes 828 metros de altura, que estão divididos em 163 andares. É alto ou não é? Gente, é quase 1 quilômetro de prédio. Se acabar a luz, Sebastião, é melhor você ficar ali para não descer de escada, não, porque se for para descer de escada, não vai dar certo. Mas é muito alto. Mas ele tem uma configuração para ter o elevador mais rápido do mundo, que é outro problema. Se você sofre de labirintite, quando você subir nesse elevador, você vai sentir uma tontura também. Tem um outro, irmãos, porque a gente às vezes acha assim, mas isso é só lá fora, sempre que tem valor é o que é dos outros, o que é lá fora. No Brasil nós temos também um prédio que é o mais alto do Brasil, é o mais alto do país. Ele fica aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, que é o Millennium Palace. Ele tem, dá até vergonha, né, de mostrar isso daqui depois que a gente mostra aqueles outros, né? Mas ele tem incríveis 177 metros quadrados, de altura. Aqui em Curitiba, irmãos, o que nós temos mais alto, ele fica ali em frente à Igreja Central. Ele tem pouco mais de 80 metros de altura, mas esse seria o nosso prédio mais alto em Curitiba. Então, se você pensar que esse daqui ele tem o dobro. Ele tem 177 metros de altura, ele está dividido em 46 andares e ele foi inaugurado em 9 de agosto de 2014. Irmãos, esse daqui tem uma particularidade. Eu conheci o Chico Graciola, que é o proprietário desse prédio, que tem a construtora que é a FG. E um dia conversando com ele, eu perguntei, mas por que esse prédio, né, mais alto, enfim, porque lá você tem apartamentos que chegam a custar 12 milhões de reais. Barato, né, irmãos? 12 milhões de reais. Outro dia tinha uma pessoa aí guardando num apartamento 51 milhões, dava para ele comprar alguns lá. E sabe o que ele disse? Que o fato de ter o prédio mais alto da cidade implica numa série de circunstâncias, numa série de coisas. Entre elas, irmãos, garante o valor de outros empreendimentos que ele constrói. Porque vira uma referência. Porque quando as pessoas vão falar, eu tenho um apartamento lá dessa construtora, as pessoas vão dizer, é a mesma construtora que fez aquele prédio que é o mais alto do país, não é isso? Então isso confere valor a todos os outros empreendimentos que ele vai. Tudo que ele vai construir é como se fosse uma chancela. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, para prédios tão altos não sofrerem com nenhum tipo de abalo, de afundamento, o que precisa ter para esses prédios?
Precisa ter o quê, irmãos? Precisa ter um alicerce? Sebastião, para um prédio de 177 metros de altura, quantos por cento disso precisa estar para dentro da terra? Tem que chegar na rocha. E isso vai variar entre 20% e 30% da altura do prédio. Claro que vai depender do lugar. Mas se você pensar, irmãos, que entre 20% e 30%, quando você vai construir uma casa, a gente teve a oportunidade uma vez, e a gente foi construir, ela ficou com mais ou menos 9 metros de altura. 3 metros e pouco foi o que precisou perfurar até achar a rocha. Primeira vez que a gente foi lá visitar, todo animado a obra, a primeira coisa que a gente chegou lá e falou assim, cadê todo o dinheiro que a gente botou aqui até agora? Quem já construiu sabe disso. Vai um caminhão de dinheiro no começo da obra e quando você chega para visitar, cadê a obra, né, Paulo? Não tem obra, porque foi tudo para dentro da terra. Mas se não fizer essa parte, consegue ter os outros 177 metros para cima? Então o que a gente precisa ter, irmãos? Um bom alicerce. A gente precisa, para a construção, ter um bom solo. A gente precisa ter um bom local. A gente precisa, irmãos, estar firmados em uma rocha. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em São Mateus, no capítulo 7. Abra lá, São Mateus capítulo 7, versículos 24 em diante, é uma história bem conhecida. São Mateus capítulo 7, versículos 24 em diante diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa, aonde, irmãos? Sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato ou imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, o exemplo que nós temos aqui é de que para termos uma construção de valor, nós precisamos, antes de mais nada, antes daquilo que vai ser a aparência, antes de todo aquele vidro, todos aqueles espelhos, tudo aquilo que vai por fora de um bonito edifício, antes de termos um bom acabamento, uma boa pintura, que é aquilo que todos nós podemos enxergar, que todos nós podemos ver, nós precisamos, antes de tudo, escolher qual é o alicerce da nossa vida. A gente escolhe o alicerce da vida depois de grande, irmãos. No caso do Clube dos Desbravadores, o que a gente tem é um grande exemplo. Que o alicerce que vocês estão construindo na vida de vocês começa agora. Começa ainda quando são pequenos. Começa nesse momento. A escolha do terreno, irmãos, ela é de grande importância porque ela pode e vai ajudar a atribuir valor à sua construção. A construção do seu caráter, a construção da sua vida, a construção da sua família, dos seus amigos. A construção daquilo que serão seus filhos. Dependem de um bom solo. Dependem única e exclusivamente, irmãos, de cada um de nós. Dependem das escolhas. Agora, se a gente já sabe que se construir na rocha é melhor do que construir na areia, por que tem gente que insiste ainda em construir na areia? Você já tentou cavar um buraco numa rocha? É difícil, né, Sebastião? E cavar um buraco na areia? Até um gato cava buraco na areia. É muito mais fácil, não dá trabalho, não requer esforço. A gente não precisa gastar muito tempo, a gente consegue acabar rápido o trabalho, consegue ir para outra atividade. Mas, irmãos, uma casa construída na areia, ela não dá o valor que ela poderia dar à obra finalizada. Ela nunca, irmãos, ela nunca conseguirá ter o mesmo valor da casa que é construída sobre a rocha. Construir sobre a rocha, meus queridos, dá trabalho.
Construir caráter dá trabalho. Construir desbravadores, aventureiros, líderes dá trabalho. Você não consegue isso também sozinho. Você precisa de gente para isso. Você precisa de gente podendo ajudar, para te ajudar. Você precisa de gente para fazer com que a sua obra fique pronta, para que a sua obra fique digna daquilo que pode ser a obra final. Nós sabemos, entre construir na rocha e construir na areia, quais são as diferenças. A gente sabe, mas a gente às vezes insiste em ir pelo caminho mais fácil. A gente às vezes insiste, irmãos, em tentar dar valor, agregar valor para aquilo que nós fazemos de maneira mais fácil. A obra que é feita desta maneira, irmãos, jamais terá o mesmo valor. Mas a gente às vezes tenta agregar valor. Não, veja bem, aqui não dá para fazer dessa maneira, eu não consigo assim. Mas se eu der um jeitinho, se eu tentar dessa maneira... Vocês acham que para um prédio de mais de 800 metros é possível dar um jeitinho na obra? É possível, irmãos? É possível mudar o material para que eu economize, para que a obra seja concluída de forma mais rápida, mais ágil? Se eu fizer isso, é isso, né, Sebastião? Eu posso fazer isso, irmãos. Se eu quiser mudar o material, se eu quiser mudar a configuração, se eu quiser economizar, se eu quiser que a obra seja concluída de maneira mais rápida, eu posso fazer isso? Posso. Mas eu tenho riscos que estão envolvidos. Tenho o risco do prédio cair. Tenho o risco de matar e ferir um monte de gente. E quando a gente está falando de gente, de criança, de adolescentes, de pré-adolescentes, de pessoas que se envolvem com o clube, que se envolvem com a igreja, aqueles que estão na nossa família, eu posso pular etapas na construção do caráter? Irmãos, se nós pularmos etapas na formação dos nossos filhos, na formação da nossa igreja, na formação daqueles que estão aqui hoje com esse uniforme lindo, nós certamente teremos pessoas lá na frente que podem estar frustradas, longe de Deus, longe do alicerce que é a sua palavra. Podemos criar, irmãos, pessoas que a primeira dificuldade da vida se entregarão. Que a primeira dificuldade na escola, na faculdade, no trabalho, com relação ao sábado, com relação aos princípios da sua vida, elas cederão. Porque Cristo disse que sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Quem pode ser essa rocha para você hoje? Jesus. Ele pode ser essa rocha. E ele diz, se você construir a sua casa sobre ele, você é sensato. Se você construir o seu caráter, o caráter dos seus filhos, o caráter daqueles que te cercam, que você é uma pessoa sensata para isso. Mas construir, mais uma vez eu digo, dá trabalho. E às vezes construir, irmãos, algo não dá para fazer sozinho. Para construir algo a gente às vezes precisa de gente, a gente precisa de um grupo, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a enfrentar, estejam dispostas a ajudar. Já começa pela escolha do local. Como você escolheu estar aqui hoje? O local para estas obras, para estas construções, podem fazer toda a diferença. Se faz a diferença para um prédio, por que o local em que nós estamos e que frequentamos não faria diferença para construir a nossa vida, o nosso caráter? O valor, irmãos, ele sempre estará naquilo que você coloca. A sua vontade, o seu querer, o seu caráter
Isto sim vai fazer a diferença. Então, além de um bom local para construção, você precisa escolher também a rocha para construir sobre ela. O que não quer dizer, irmãos, como o Salmos 23 diz, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não quer dizer que mesmo que construamos sobre a rocha, que estaremos isentos de qualquer dificuldade, porque elas certamente virão. A diferença é de como passaremos por essas dificuldades. E às vezes conseguir passar por isso sozinhos é muito difícil. Irmãos, que bom ver a igreja dessa maneira. Que essa igreja possa abraçar esse clube todos os dias, todos os encontros. Quanta gente que hoje está na igreja porque um dia passou pelo clube de desbravadores ou foi alcançado pelo clube de desbravadores. O clube, assim como cada um de vocês, tem muito valor. A gente, às vezes, na vida, a gente parece que vai perdendo um pouco o valor, né? Às vezes parece que a gente já não é mais tão querido. Parece que a gente já não pode ajudar tanto. Às vezes parece que para ter valor a gente precisa fazer coisas tão grandiosas. Ou que se a gente cometeu algum erro em algum momento, a gente fincou a nossa casa em um banco de areia. Parece que por isso a gente é condenado uma vida inteira. Mas eu queria mostrar para vocês agora isso daqui. O que é isso daqui, irmãos? R$20. R$20, isso, irmãos? Sim ou não? Na verdade, isso daqui, irmãos, o correto é uma cédula. Ela é uma nota. E ela é uma cédula, é uma nota, porque essa daqui o que é? É uma cédula, é uma nota. O que faz a diferença entre elas, irmãos? É o valor. R$20, certo? É o valor dessa nota. Eu amassei. Quanto ela vale agora? R$20. Eu vou pisar em cima dela agora. Dinheiro não aguenta desaforo, tá, irmãos? Agora que eu amassei, pisei sobre essa nota de R$20, eu quero perguntar para vocês quanto custa, quanto vale essa nota, irmãos? Me arrepia em pensar que às vezes a gente acha que está perdendo valor por conta de escolhas, por conta de momentos. Irmãos, você pode passar o que for na sua vida. Você pode ser amassado. Você, desbravador, diretoria, igreja, família. Às vezes você pode ser surrado por esse mundo. Às vezes você pode ser amassado, quebrado. Mas como o exemplo dessa nota, você continuará tendo o seu valor em Cristo, irmãos. Jamais importará aquilo que te afete, por mais que em algum momento você tenha construído a sua vida, o seu caráter. Por mais que você em determinado momento, irmãos, tenha colocado o seu futuro, tenha colocado os seus valores em coisas que não deveriam, você continua tendo seu valor. E Deus sabe disso. Talvez você se esqueça às vezes, mas hoje é o dia de relembrar que construções de valor não são apenas construções por sua aparência, mas por aquilo que elas têm dentro, por aquilo que elas têm embaixo delas. É isso que vai permanecer o valor. Quer você hoje entender em Cristo o seu valor? Quer você hoje deixar para trás um passado que às vezes, se um passado recente,
que tenha mexido com a sua vida e às vezes tem mostrado para você, você não tem valor, você não vale isso. Hoje é o dia, irmãos, de deixar isso para trás e falar: em Cristo eu sei que eu tenho valor. Eu sou um filho e uma filha. Que você saia daqui hoje pensando, irmãos, do valor que você tem, do valor que você tem na sua família, do valor que existe nessa igreja porque ela tem um clube de desbravadores que é ativo. E que você coloque no seu coração a ideia de quanto valor você tem, que é o que Cristo quer. Convido você a fechar os seus olhos e orarmos nesse momento. Senhor, nosso querido Pai, que nos altos céus habitas, às vezes a vida tem nos empurrado, Senhor, para um lado, para o outro, tem nos amassado, Senhor. Às vezes a vida tem nos levado a construirmos a nossa casa, o nosso caráter, a nossa família, as nossas amizades em solo mais fácil, Pai, na areia. Mas que hoje, Senhor, possamos sair daqui pensando, Pai, que nós precisamos construir relações de valores. Construções de valores, Senhor, requer trabalho, requer esforço, dedicação, requer que não sejam puladas etapas e que na nossa fé, na nossa vida espiritual, no caráter dos nossos queridos, dos nossos filhos, da nossa igreja, do nosso clube de desbravadores, que isso seja levado em consideração, Pai. Que nós possamos ouvir todos os dias a Tua voz dizendo: filho, seja prudente, construa sobre a rocha, e eu quero ser essa rocha para a Tua vida. Senhor, ao sairmos daqui, conduze-nos aos nossos lares na Tua paz. É o que nós suplicamos em Teu doce nome. Amém, Senhor. Amém.